Este é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Hoje iremos voltar a conversar sobre os dilemas, os problemas e desafios do nosso setor elétrico. Para tanto, recebemos em nosso estúdio o professor Adilson Oliveira, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Roberto Araújo, diretor do Ilumina, um órgão ligado ao estudo dos problemas do setor elétrico. Muito obrigado, Adilson, muito obrigado, Roberto, pela presença de vocês aqui conosco. Prazer estar aqui com você. Adilson, nós tivemos um processo de desenvolvimento acelerado entre os anos 50 e 1980. E o nosso setor elétrico, de alguma maneira, deu conta de responder aos desafios em matéria de justamente assegurar a oferta de energia elétrica para esse desenvolvimento que foi um dos mais intensos em termos de crescimento do mundo que nós tivemos. O que ocorreu de lá para cá? Nós tivemos nos anos 80 uma crise de financiamento do Estado que levou a uma certa paralisia, especialmente nos investimentos. E nos anos 90 tivemos mudanças estruturais no setor elétrico. Infelizmente, tivemos já ameaça e um racionamento forte de energia em 2001 e atualmente voltamos a conviver com muitas incertezas e riscos nessa área. O que acontece no seu ponto de vista? Olha, você foi feliz ao dizer que nós tivemos um período, digamos assim, nobre no setor elétrico de expansão forte, apesar da demanda, né, também está crescendo fortemente e, sem dúvida, duas coisas contribuíram para esse sucesso desse período, né? Primeiro, a disponibilidade de recursos financeiros relativamente abundantes e em condições favoráveis, não só no plano doméstico, nós tínhamos naquela época o Imposto Único sobre Energia Elétrica que financiava todo o setor elétrico, nós tínhamos ainda os financiamentos do BNDES, financiamentos do BID, do Banco Mundial, então havia todo um conjunto de instrumentos, tanto do país como de fora, internacionais, que ajudavam a expansão do setor elétrico. Essa estrutura, né, financeira desapareceu na década de 80, fruto, certamente, de mudanças que ocorreram no mundo, mas também das dificuldades que nós enfrentamos aqui no país com toda a crise econômica daquele período. Então, quando chegou na década de 90, nós tínhamos um setor elétrico bastante desestruturado, desorganizado. Né? Desorganizado tanto do ponto de vista financeiro, as empresas não pagavam umas às outras, a demanda crescia e muitos projetos estavam paralisados porque não se financiavam, e nós entramos na década de 90 numa situação bastante difícil. Aí, já na Constituinte de 88, começaram a se fazer mudanças importantes que nós não percebemos, talvez, tão claramente naquele período, mas que foram determinadas, de certa forma, o que está acontecendo atualmente. A primeira delas, a mais importante, foi que acabou-se os monopólios territoriais que existiam na época. Acabou-se com o empréstimo compulsório que ajudava a financiar, acabou-se com o Imposto Único sobre Energia Elétrica. Então, toda a parte financeira e a organização institucional passou a ser modificada. Mais na frente, ainda em 93, o governo ainda do presidente Pinheiro, né, o Itamar, ele acabou com o regime de tarifa pelo custo do serviço. Então, a partir daí, começou mudanças importantes. E certamente o que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma incapacidade, na verdade, na minha opinião, daquilo que foi feito, né, as mudanças que foram adicionais foram feitas na década de 90, que foram, de certa forma, prorrogadas, que não sofreram mudanças significativas com o governo Lula, estão na origem desses problemas que estamos vendo hoje. Isso acho que é claro, pelo menos na minha percepção. Na verdade, o modelo hoje atual, na minha opinião, não é funcional. E os riscos são decorrentes dessa não funcionalidade. E o que significa essa não funcionalidade do modelo atual? Essa não funcionalidade significa o seguinte: nós temos uma estrutura em que a governança do mercado elétrico é feita parcialmente pelo governo, por estruturas governamentais como a ANS, a EP, não é? Mas, no entanto, a dinâmica do sistema é ditada pelo mercado privado, né? E nós temos um problema central, que é a gestão dos reservatórios hidrelétricos. Ele é feita de uma forma que a percepção de eventuais, como nós estamos vivendo atualmente, né, de eventuais períodos de estiagem em que os reservatórios começam a se esgotar, essa mudança no patamar de esgotamento dos reservatórios não é repassada para a sociedade. Então, há um distanciamento entre o que está acontecendo fisicamente e o que a sociedade percebe. Então, nós temos padrões de consumo que seguem
né, operando, apesar de os reservatórios estar sendo esgotados de uma forma equivocada. E equivocada porque a gestão desses reservatórios é feita por regras que não são regras funcionais. Aí eu teria que me alongar um pouquinho mais para explicar. Eu acho que o Roberto vai me ajudar a explicar um pouco por que não é funcional. Roberto, fale um pouco dessa nossa história, que aparentemente foi absolutamente exitosa. O Brasil, entre os anos 50 e 1980, teve um processo de crescimento econômico muito forte. E aparentemente nós não convivemos com problemas como esses que ocorrem hoje. No seu ponto de vista, qual foi esse nosso percurso histórico? Por que chegamos ao ponto em que nos encontramos? Sem discordar do que já foi dito, só complementando, para melhorar assim, a informação do que aconteceu naquela época, o que aconteceu, né, na realidade, foi uma espécie de planejamento da inviabilidade das empresas estatais. Porque, na realidade, houve um controle inflacionário via tarifa, que segurou a tarifa de uma maneira monstruosa. Então, as distribuidoras não tinham repasse. Você se refere aos anos 80? Até a privatização, 95. A tentativa de privatização do setor elétrico, você tinha contas de resultados a compensar, ou seja, você tinha um reconhecimento de que a tarifa teria que ter subido mais e que ela não foi subir, não subiu e, portanto, os consumidores se aproveitaram desse subsídio, né, entre aspas. Então, na realidade, quando nós chegamos na pré-privatização, aí que nós fizemos aquela conta que as pessoas que gostam de criticar as estatais dizem que era 26 bilhões de dólares, e na realidade não é 26 bilhões de dólares, porque essa conta soma, eu devo a você, você deve ao Adilson, e assim, e soma-se isso daí, na realidade, há contas duplicadas. 26 bilhões que você se refere é precisamente o quê? A conta de resultados a compensar tarifas que não foram... Tarifas defasadas. Defasadas, que foram sendo acumuladas e que foram só colocadas no final para tornar outra vez as empresas, principalmente as federais, aptas a serem privatizadas. Então, esse é apenas um parêntese para dizer exatamente o que aconteceu naquela época. O problema é que eu entendo que era impossível manter o sistema como antigamente, ou seja, o Estado tomando conta de tudo. Eu acho que não havia essa possibilidade. Eu concordo totalmente que a gente não tinha mais condições de financiamento, principalmente isso. Mas, infelizmente, aí é a minha crítica. Nesse período da década de 90, onde houve esse modismo de que o mercado resolve tudo, de que todo mundo ia ser privado, coisa que é uma mentira, porque na realidade você vê que muitos países ainda não privatizaram suas usinas, mantêm empresas estatais, foi importado também um modelo, que essa é a minha principal crítica, que é uma adaptação de um sistema térmico, sistema de base térmica. Ele tem uma semelhança muito grande com uma feira livre, por exemplo. Você vai na feira livre, você vai comprar, se as laranjas forem de mesma qualidade, você vai comprar do cara que está mais barato. Então, no sistema térmico, uma usina que consegue gerar energia por um valor menor, ela gera mais do que uma usina que seja muito maior. No Brasil, não é assim. Quando você faz essa ponderação, Roberto, é por conta da importância da fonte hidráulica na nossa matriz energética? É porque nós temos um sistema que é único no mundo. Não existe nenhum sistema parecido com o brasileiro. Não é o fato de nós sermos hidráulicos, é o fato de nós guardarmos água para usar no futuro. Isso coloca um dilema que não existe no sistema térmico. Você não guarda energia. Você guarda combustível, mas você não guarda energia em forma de água, inclusive que vem de graça, né? vem de São Pedro, e você não está nesse dilema. Eu uso essa água agora ou eu guardo ela para o futuro. E isso causa uma característica, uma singularidade no sistema brasileiro que não se encontra em nenhum sistema do mundo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em qualquer país do mundo, mesmo os hidráulicos, se você puxar uma linha de transmissão, você não aumenta a oferta de energia. A oferta de energia é dada pelas usinas. No Brasil, você aumenta. Se você, por exemplo, eu tenho certeza que agora, se nós duplicássemos a transmissão entre o sul e o sudeste,
com certeza nós teríamos mais oferta de energia. Por quê? Porque a transmissão no Brasil ela é tão diferente do resto, que ela transporta, ela permite com que você transporte água de um lado para o outro. Eu passo a poder atender a carga do Sudeste com mais energia do Sul. E, portanto, eu economizo mais água no Sudeste. Então, eu jogo menos água fora. Você chama a atenção que o nosso sistema de transmissão é integrado. Exatamente. Isso possibilita você levar energia de uma região para outra. Nós temos uma figura que os economistas conhecem muito bem, que é de monopólio natural. A nossa visão, Lumina, é o seguinte, que o Brasil tem um sistema de monopólio natural de geração-transmissão. Na realidade, essa máquina, GT, geração-transmissão, é que nos atende. O dilema de construir uma linha de transmissão, às vezes, é muito parecido com o dilema de construir uma usina. Adilson. Posso falar? Esse aspecto que a Roberta está levantando é muito importante. Né? É muito importante porque ele explica o sucesso brasileiro na década de 50, 60 e 70, onde o sistema era essencialmente, para não dizer que quase que praticamente de base hidráulica. Né? O que está acontecendo de novo? Aí eu venho um pouco não chamaria de divergência, mas um certo ponto de distanciamento com o que diz o Roberto. O problema que nós estamos vendo hoje é que esse passado não é o nosso futuro. O nosso futuro não é mais de grandes reservatórios hidrelétricos, que é exatamente essa característica fundamental da década de 50 e 60, que você tinha reservatórios que você podia transferir água, entre aspas, de uma região para outra. Isso não é mais o nosso futuro, porque a gente não está construindo mais centrais hidrelétricas com reservatório. Segundo, nós temos necessidade, e isso está claro hoje, de uma grande entrada de centrais térmicas na base do sistema para garantir o suprimento e não ter mais situações de risco que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente olha para o passado, é isso. Quando a gente olha para o futuro, é diferente. A pergunta que eu acho que é complexa, de resposta não simples, não imediata, é essa transição desse passado para esse futuro deve ser feita de uma forma acelerada ou de forma mais mitigada. Bom, na reforma que foi feita na década de 90, foi decidido que ia ser feito, eu não diria nem acelerado, ia ser feita, se eu posso usar uma palavra indelicada, no fórceps, ou seja, esquece o que tem que acontecer, façamos alguma coisa, porque a principal preocupação daquele período não era reorganizar o sistema elétrico. A principal preocupação daquele período era arrumar recursos financeiros para resolver os problemas de financiamento do Estado. Tanto do ponto de vista externo, trazendo então dólares, porque se imaginava privatizando essas hidrelétricas. Comprar uma hidrelétrica é o sonho de qualquer um de nós, não é isso? Você compra um ativo que vai funcionar durante mais 100 anos e que, a menos que São Pedro torne isso aqui um deserto, vai gerar energia permanentemente com um custo perfeitamente previsível. Então, os capitais internacionais viriam e trariam os dólares que ajudariam a resolver não apenas o problema da balança de pagamentos, que naquela época, lembre-se que em 99 nós tivemos uma desvalorização cambial fortíssima, exatamente porque nós não conseguimos organizar totalmente as contas externas. E também traria dinheiro para financiar o financiamento de novas centrais. Então, na verdade, aquela mudança foi feita nos fórceps e, infelizmente, e essa é a minha crítica ao governo atual, aos governos, né, não atual, mas o governo do presidente Lula e também da presidente Dilma, foi preservado essa solução fórceps, que agora nós estamos pagando a conta dessa solução. Nós não tivemos coragem de enfrentar que aquilo que foi feito foi errado e que teríamos que modificar. Como eu acho que nós vamos ter que fazer cedo ou tarde, nós estamos simplesmente postergando o inevitável. É preciso mudar esse modelo. Agora, Roberto, seria inevitável essa mudança estrutural do setor elétrico? Pelas razões apresentadas pelo Adilson, me parece que as variáveis de natureza macroeconômica influenciaram muito as decisões que foram tomadas nos anos 90. Era inevitável a mudança? E principalmente essa onda de privatizações que eu quero que você esclareça aos nossos telespectadores. De alguma maneira, a privatização ela afetou de sobremaneira o setor de distribuição, mas o setor de geração ainda se manteve sob controle do Estado. Queria que você abordasse isso. Se você... Era quase que óbvio, né? Se você anuncia que você vai vender usinas hidrelétricas que estão funcionando bem,
né, que gera uma quantidade de energia muito grande, os capitais internacionais aguardam a venda das usinas antes de construir novas. Então, na realidade, houve uma paralisação de investimentos justamente provocada pela possibilidade de você adquirir esses ativos no Brasil. Isso é uma introdução. Agora, o que eu gostaria de enfatizar é o seguinte, voltando ao ponto que nós tínhamos colocado no início, existe um modelo, existe uma visão do sistema que foi importada do sistema térmico. Hoje, você está sofrendo a seguinte questão. Nós inventamos uma coisa chamada garantia física, que é uma coisa que não está escrito nem no manual da turbina, nem no manual do gerador, nem no manual de nada. Traduz a garantia física. Eu vou te dizer o que é. É o que cada usina pode vender de energia. Aí você pergunta assim, então uma usina vende a geração que ela vende. Não, no Brasil ela não vende a sua geração. Ela vende um pedaço do que o sistema como um todo produz. E essa garantia física é calculada por um mágico, matemático, uma espécie de Merlin, que inventou uma fórmula que define essas garantias físicas. Aí, como é que ele fez isso? Quem define isso não é cada usina, cada gerador? Nada disso. Eles recebem esse como se fosse um certificado por um cartório, né? Então você tem 500 megawatts médios de garantia física. Você só pode vender isso aí. É o que você pode negociar. Gerar é totalmente diferente. Você pode gerar menos e pode gerar mais. Seria uma carta compromisso do gerador, no sentido de fornecer energia ao sistema. Como é que não é uma carta de compromisso do gerador. É uma carta de compromisso do governo brasileiro de que você tem o direito de vender essa energia independentemente do que aconteça com a sua usina. Ou seja, isso é uma carta compromisso do governo brasileiro. O gerador não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. É uma carta compromisso que impõe uma meta para o gerador? Claro. Não impõe nenhuma meta para o gerador. Impõe uma meta para o governo brasileiro, o ONS em particular, que ele tem a obrigação, pelo menos formal, de cumprir essa meta. Se ele não cumpre essa meta, aí acontece o que está acontecendo atualmente. Se ele tem que ir no Mercado Livre buscar energia. Alguém tem que resolver esse problema indo no Mercado Livre. Se por acaso o Mercado Livre cobra muito caro, aí você, que é o gerador, vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho condições de pagar esse preço para você. Aí você vai ao seu, quem te deu a carta compromisso, diz o seguinte, olha, você me deu essa carta compromisso, eu não posso pagar, você tem que resolver o problema para mim. Você vai resolver o problema de duas formas possíveis. Você ou me arruma o dinheiro nos bancos e eu vou cobrar dos consumidores, ou você vai ao Tesouro e pega o Tesouro e diz o seguinte, olha, eu vou te dar um subsídio para você continuar operando. Esse é o imbróglio atual. Esse é o imbróglio atual. Nós vamos agora a um breve intervalo, mas vamos voltar, evidentemente, a essa história nem tão recente do nosso setor elétrico para compreender esses dilemas atuais. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje voltando a discutir os problemas, dilemas do nosso setor elétrico com dois estudiosos dessa área, Roberto Araújo e o professor Adilson de Oliveira. Roberto Araújo, no primeiro bloco você fez menção a respeito desse processo de transição que tivemos no modelo do setor elétrico nos anos 90. E principalmente você manifestou críticas com relação ao modelo que serviu de paradigma para essas alterações. Segundo você, algo inadequado à realidade brasileira. Mas independentemente do modelo que foi utilizado, seria inevitável essa mudança que nós tivemos no nosso setor com a perda de importância do Estado e especialmente do seu papel de centralizador, coordenador
e articulador de toda essa área? Eu acho que sim, em termos de... Seria impossível imaginar que a gente fosse avançar nos mesmos padrões anteriores com um financiamento totalmente baseado nas empresas estatais. Claro que o mercado... O problema seria de financiamento? Também. Agora, eu queria voltar ao meu ponto. Esse modelo onde você tem um certificado de garantia física, onde uma usina não vende a sua energia gerada e vende sim um certificado dado por que eu vou outra vez chamar de um mágico Merlin matemático, esse é que é o grande problema. Porque como é que ele calcula isso? Ele simula a todo momento, quando ele vai fazer os leilões, ele diz assim, olha, eu vou fazer um leilão na usina tal, no Rio tal. Essa usina vai ter uma garantia física de tanto. Veja bem, não é um megawatt instalado, nem se sabe exatamente qual é a energia que ela vai ser gerada. Ele imagina que, para o sistema, aquela usina vai agregar tanta quantidade de energia. E diz assim, olha, essa energia é sua. E aí isso, no seu ponto de vista, seria pertinente se a usina fosse termoelétrica? Claro, porque aí você vende o que você gera. No caso brasileiro, você não pode fazer isso. Bom, aí quando ele calcula isso, ele faz uma espécie de simulação. Eu vou fingir que eu sou o operador do sistema e vou operar o sistema com essa usina. E calcula, em função de uma complicação matemática enorme, esse valor. Só que ele esquece de que o sistema está mudando. Uma das coisas que nós começamos a falar aqui é de que os reservatórios brasileiros não podem mais ser construídos no mesmo ritmo que estavam construídos antes. A conta interessante de mostrar é o seguinte, em 2003, quando começou o governo Lula, nós tínhamos mais ou menos a capacidade de guardar 6 meses do nosso consumo. Ou seja, os rios secassem e você continuava consumindo energia por 6 meses. Hoje está por volta de 5 meses ou 4 meses e meio. Se você pegar 6 e dividir por 5, dá 120%, ou seja, 6 é 20% acima de 5. Então, para você manter o conforto, entre aspas, de 6 meses de reserva, você tinha que construir outro Rio São Francisco. Para você ter uma ideia, o Rio São Francisco é 18% da reserva brasileira. Isso de 2003 para cá. Se alguém conhecer algum lugar na Amazônia, principalmente, onde haja essa possibilidade, avisa, porque nós não conhecemos. Portanto, nós não vamos poder mais construir reservatórios no mesmo risco. E, evidentemente, que nós vamos precisar de outras fontes que assumam parte da carga para poder fazer com que o sistema de reserva volte a ter aquele conforto anterior. Mas com a entrada em funcionamento das termoelétricas, isso não foi, de alguma maneira, satisfeito? Deveria ter sido, mas aí outra vez o modelo matemático. O modelo matemático resolveu, o mercado resolve, né? Aquela história. Não, o mercado resolve. E como é que o mercado resolve se, né, sob essa singularidade brasileira? Aí inventaram um índice custo-benefício. Então, o leilão de usinas no Brasil, ele não é definido pelo preço da energia da usina. Ele é definido pelo índice custo-benefício, que é no modelo matemático, é o benefício que aquela usina traz ao sistema. E aí contrataram uma quantidade enorme de usinas óleo combustível e diesel, que são usinas que têm esses preços por volta de 700, 800 reais. Eu acho que o Adilson quer Roberto fazer uma no ponto central desse aspecto, né, desse problema que nós estamos vivendo. Né? Porque, na medida que os reservatórios vão perdendo dimensão vis-à-vis, né, a dimensão do mercado, você é obrigado necessariamente a ter um outro tipo de complementação, porque os reservatórios o que são? São complementação, fazem o papel de complementar a demanda de energia nos períodos de estiagem. Quando tem estiagem, você pega os reservatórios e os utiliza para complementar a demanda que o fluxo natural de água não é capaz de suprir. Então, as térmicas são um reservatório, entre aspas, complementar ao reservatório hidrelétrico. Não é isso? Então, aí vem a questão, qual térmica eu devo construir? Porque as térmicas, apesar de elas serem todas da categoria térmica, elas são muito diferentes do ponto de vista de custo. Você pode construir uma térmica que opera com 70% do tempo
e que consome um combustível relativamente barato, e aí você vai ter um custo total para o sistema, ou pegar e construir uma central a óleo diesel, por exemplo, que opera muito pouco tempo, ou deveria operar muito pouco tempo, e tem um custo muito elevado. Como ela opera muito pouco tempo, o custo é elevado, você fala, dilui esse custo durante o ano todo, parece pouco. O problema ocorre quando é necessário você despachar essa central durante o ano todo. Então ela foi dimensionada para operar durante algumas horas por ano, e no Brasil elas estão operando durante meses. Isso gera uma distorção econômica monumental. Então, Isso foi responsabilidade de quem? Essa opção por esse tipo de termoelétrico? Essa responsabilidade é exatamente daquilo que eu falei inicialmente, desse hibridismo onde você tem o governo querendo dizer para você o que ele quer, mas o mercado decidindo o que ele tem para te oferecer. Então, os leilões são conduzidos da seguinte forma. A EP idealiza qual é o plano que ela acha que nós deveríamos ter, baseado em suas expectativas. Veja bem que tipo de expectativa. Qual vai ser o crescimento da economia brasileira, como é que vai ser as chuvas daqui dos próximos 5 anos, como é que vai ser a taxa, quanto é que vai ser a taxa de juros no mercado brasileiro, no mercado internacional. Só variáveis muito fácil de fazer a previsão. Ela faz todas essas previsões, quanto é que vai ser. E aí ela diz o seguinte, olha, baseado nessas previsões, eu quero que você construa uma térmica assim, 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 assado. Aí ele que está aqui do lado de cá fala assim, olha, eu não acho que essa térmica que você está querendo propor é a mais adequada, eu acho que é uma outra. Aí ele faz uma outra que não é nem aquela que ele propôs, nem aquilo que é necessário ao país. Aí você tem um sistema parque gerador que é totalmente inadequado para a realidade brasileira. Aí quando vem a estiagem, acontece esse desastre que nós estamos vendo. Então, o problema está nem é o mercado quem decide, nem é o governo. Então, eu sempre brinco um pouco com o Roberto e digo assim, vamos escolher, ou é o mercado ou é o governo. Agora, os dois fazerem uma parte e outra parte, nós estamos descobrindo que não dá para funcionar. Eu acho que, voltando um pouco ao ponto do papel do Estado, eu acho que o papel do Estado que você colocou, o Estado tem um papel fundamental na coordenação do setor elétrico. A ideia de que o mercado pode simplesmente deixar o mercado toda essa decisão não ocorre em nenhum lugar do mundo, nem dos Estados Unidos. Ninguém deixa o mercado elétrico dizer assim, olha, seja o que o mercado quiser. O governo tem um papel fundamental na coordenação. Agora, isso dito não significa que o governo tem que comandar tudo, né? Eu acho que o governo pode comandar certas partes do sistema. Por exemplo, na minha opinião, o Brasil não pode abrir mão de comandar todo o sistema de transmissão, o governo não pode abrir mão de comandar todo o sistema de transmissão como ocorre atualmente, que é um dos erros que veio lá do Fernando Henrique, que os governos do partido, não vou falar do partido, que é indelicado, o governo Lula e o governo Dilma deram continuidade, e nós temos esse sistema absolutamente quebrado, né? Um sistema de transmissão totalmente desestruturado, como disse o Roberto, onde falta transmissão no local e sobra no outro, e linhas de transmissão que deveriam ser construídas não são construídas ou ficam postergadas, então é um problema monumental. E outras coisas, as hidrelétricas, por exemplo, eu acho que o papel do Estado é muito importante por causa dos reservatórios. Nas termoelétricas, eu acho que poderia ser, o capital privado tem um papel bastante ativo e poderia ter. Na distribuição, aí eu acho que é uma questão menor, na minha percepção pelo menos, pode ser privado, estatal, mas se for privado, se for bem regulado, não é um grande problema. Mas certamente eu acho que era preciso reorganizar o papel do Estado, definindo claramente onde fica o Estado, claramente qual é o papel do setor privado, e não esse hibridismo onde você não sabe quem é quem e quem governa tudo isso. O Roberto, o Adil se referiu à EP, a Empresa de Pesquisa Energética. É ela o mágico? Na realidade, o modelo matemático, na realidade, ele transita entre o ONS, a EPE e a Câmara... O modelo tem vários operadores. Exatamente. Em vez de ter um só, ela tem 3 pessoas que mexem nisso. É o ONS, que calcula quanto deve ser ligado às térmicas e quando ele deve guardar água ou não. Ele calcula o chamado custo marginal de operação, que é, vamos dizer, o centro do modelo é toda essa variável aleatória, é super importante. A EPE faz isso para frente, para determinar quais são as usinas que ela vai entrar no planejamento e aí definir aquele tal do índice custo-benefício, que decide o leilão. E, no final das contas, a Câmara de Comercialização de Energia também roda o modelo para saber quanto é que cada um tem que liquidar na energia não gerada. Lembre que eu falei que uma usina no Brasil não vende a sua energia que ela gera.
Então, por exemplo, se você tem uma térmica, você pode vender energia sem gerar. E aí você tem que ir na Câmara de Comercialização e liquidar a sua não geração pelo valor que é o próprio custo marginal da operação. Então, transita nesses três. Esse sistema é muito inadequado. Entendeu? Agora, o que eu gostaria de voltar, gostaria de enfatizar o seguinte. Na realidade, o mercado decidiu com base nesse índice custo-benefício. Ele não desobedeceu o Estado. O Estado disse que queria isso e ele simplesmente se fez a conta e se descobriu que uma usina térmica, só para dar um exemplo bem claro, uma usina térmica a gás que não pudesse parar de gerar, por exemplo, que ela tivesse uma inflexibilidade, ela tem que gerar porque ela tem um contrato de gás, ela tem que gerar, perde o leilão para uma usina de combustível porque pode parar de gerar. Dá essa distorção, quer dizer, você acaba decidindo, sentindo, então é melhor contratar uma usina que não gera. Aparentemente fica mais competitivo uma que não gere. Exatamente, quer dizer, fazendo assim uma grande uma fantasia, assim, o Brasil é maluco, ele prefere contratar usinas que não geram. E aonde é que está baseada essa ideia? Nós temos hidrelétricas. Então, se você olhar o histórico de operação dos últimos anos, eles sentaram o pau nas hidrelétricas e adiaram o máximo despacho das térmicas. Com isso, você diz que houve uma utilização intensiva dos nossos reservatórios. Isso. E isso agora, compromete... como São Pedro não fala, como São Pedro não vem dizer, ele não dá os dados, né? Então, a gente esqueceu do seguinte, caixa d'água, a gente pode esvaziar de duas maneiras. Ou a água não entra, ou a água você tira demais. É isso. Você usou uma palavra Adilson. intensivo. Na verdade, na minha percepção, não é tanto o uso intensivo dos reservatórios. Porque, como disse inicialmente o Roberto, você tem que escolher entre usar agora ou usar mais lá na frente. Então, o que você fez, você utilizou precocemente. Então, a água que você deveria usar lá na frente, você usou hoje, antes. Quer dizer, você não usou mais água, você usou simplesmente, você usou precocemente, por uma decisão equivocada. Decisão que pode ser equivocada por uma... Decisão equivocada ou a questão macroeconômica então, influencia nisso? Porque nós sabemos que a utilização das termoelétricas eleva o custo. Então, aí eu vou chegar nesse ponto que você colocou. Eu digo, equivocada em que sentido? É equivocada, ex post é muito fácil dizer que foi equivocada, ex ante é mais difícil, não é isso? Por quê? Você decidir entre usar a água agora ou mais na frente depende de todas aquelas variáveis que eu coloquei, das suas expectativas, que vai acontecer com o crescimento da economia, que vai crescer, como é que vai ser a taxa de juros, como é que vai ser o preço dos combustíveis. Olha quantas variáveis eu tenho na minha frente para poder decidir se eu uso hoje ou amanhã, tá certo? A diferença é a seguinte, que se você deixar, e aí talvez uma divergência pelo menos uma distinção de opinião com o Roberto, você pode decidir essa decisão pode ser feita por um agente ou por um conjunto de agentes. No nosso caso é feito por quem? Pelo ONS, mais o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico e mais um pouco, ou seja, acho que são esses os dois centrais, né? E mais o Ministério de Minas e Energia, a AEP. Essas três se reúnem e dizem o seguinte, olha, as minhas expectativas sobre o que vai acontecer é isso. E aí decide o despacho. Ou você só pode dizer o seguinte, não, eu não vou fazer isso, como acontece nos países que também têm hidrelétricas, mas não necessariamente tem o mesmo sistema brasileiro, onde essa decisão é delegada ao mercado. Ou seja, cada um dos agentes diz o seguinte, eu vou usar mais a minha hidrelétrica hoje ou não, e eu vou assumir o risco de eventualmente faltar energia lá na frente e eu vou pagar caro por isso. Quer dizer, é uma decisão que o mercado opera, né? É claro que essa decisão essas duas decisões têm a seguinte característica. Uma, eu deixo ao mercado e quando houver racionamento eu sou obrigado a dizer, olha, o mercado é responsável. A outra eu não deixo e o governo é responsável por isso. Então o problema que ocorre, e aí voltando ao seu ponto, é que quando começa a aparecer um risco de racionamento, o governo o que faz? Ele, como todo governo, acho que isso, qualquer coisa que venha a existir, ele vai dizer, será que não vai chover? Mas se vai chover, vamos empurrar um pouquinho mais para frente. Ele protela e aí ele usa precocemente. Decisões. Ele usa precocemente. Isso é o que está acontecendo.
Nós utilizamos precocemente, esse é o ponto do Roberto, e agora nós estamos na situação em que a caixa d'água esvaziou e a gente continua, pelo menos a gente vê nas notícias de jornal, dizendo, não, mas vai chover, não se preocupe, vai chegar o verão e vai chover, o que é evidentemente quase aí entra o mágico, que não é o mágico de Oz, mas é o mágico Merlin, que tem que dizer que, olha, ou pelo mais que o mágico, né, tem que chamar São Pedro e pedir, pelo amor de Deus, que ele faça chover no verão, porque se não chover nesse verão, não é não chover, chover vai chover. Se não chover copiosamente nesse verão, não é chover copiosamente, e o pessoal da área de clima nos diz que a probabilidade de chover copiosamente é muito baixa, 2015 vai ser um ano muito sofrido para todos nós. Agora, Roberto, você de alguma maneira nos informou que a questão da construção de grandes reservatórios, de alguma maneira, pouco teria influência nesse momento, independentemente, pelo menos eu assim entendi, de questões de natureza ambiental. Eu queria que você explicasse melhor essa questão para os nossos telespectadores. O dilema que nós temos hoje é esse, que você não tem quantidade de água reservada o suficiente para confiar, vamos dizer, e se nós tivéssemos construído? Não há como. Não haveria muito efeito sobre mais ou menos, aproximadamente, de 2003 para cá, eu estou falando 2003 porque depois do racionamento, em 2002 ainda tinha um certo efeito, da carga não tinha se recuperado ainda. De 2003 para cá, a carga cresceu 3% ao ano. Então, se você fizer a conta, para você manter essa capacidade de reserva, os reservatórios têm que ser acrescidos de 3% ao ano. É muita coisa. É muita coisa. Então você não consegue. Então, essa situação, entre aspas, confortável que nós tínhamos no passado, nós não vamos ter mais. Agora, só para pegar uma coisa que o Adilson falou, para mostrar como era evidente que isso ia acontecer. Eu tenho um dado aqui na cabeça. Em 2002, a proporção de usinas no Brasil era 83% hidrelétricas. 83%. Elas geravam 90% da energia que nós consumimos. 83% geravam 90%. Em 2012, que foi justamente antes da medida provisória 579, que baixou a tarifa, vamos dizer, de uma maneira esdrúxula, essa proporção era 68%. Aí você pergunta assim, quanto é que elas estavam gerando? 90%. Então, se você diminui a quantidade de luz hidrelétrica nos sistemas e elas continuam sendo obrigadas a gerar 90%, você esvazia o reservatório. Então, isso era óbvio. Além do mais, quer dizer, você estava sabendo que os reservatórios em relação à carga estavam diminuindo. Então, só não via quem não queria. Roberto e Adilson, vamos novamente fazer um breve intervalo e vamos voltar no próximo bloco com a discussão sobre o momento atual e o que é possível de ser feito. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre os dilemas do setor elétrico. Roberto Araújo, no último bloco nós exploramos de forma, me parece, satisfatória, todas as peculiaridades desse modelo que de alguma maneira foi imposto no Brasil a partir dos anos 90. E nós estamos convivendo constantemente com problemas muito sérios. Nós tivemos, por exemplo, a iniciativa do governo federal em responder a uma dessas questões, que esse modelo, entre outras coisas, acarretou uma elevação no custo da energia, tanto residencial como industrial, muito significativo. O governo, sensível a isso, baixou uma medida provisória, que posteriormente se transformou em lei, mas que, me parece, ampliou problemas. Hoje nós temos reclamações generalizadas dos geradores, das distribuidoras
e até mesmo daqueles responsáveis pela transmissão de energia. Há um desequilíbrio financeiro que tem acarretado um conjunto de prejuízos para o setor. Queria que você situasse esse problema. O que ocorreu? Na realidade, quando você vê um comentário do governo, ele tenta separar a questão da medida provisória 579, que impôs uma redução tarifária nas usinas da Eletrobras, praticamente, né, da questão energética. Mas se você olhar os dados, você vai encontrar uma incrível coincidência. As térmicas não foram despachadas e consequentemente, esvaziaram os nossos reservatórios até quando? Setembro de 2012. Setembro de 2012, a presidente anunciou, em pompa e circunstância, que ela ia reduzir as tarifas. No mês seguinte, em outubro, se você olhar os gráficos de despacho térmico, elas passaram de 9% da carga... As termoelétricas. Isso. Elas eram responsáveis mais ou menos por 9% da carga, para 21% da carga. Um mês. Então aí você vê o seguinte, a realidade, me parece, eu já coloquei isso até em artigo em jornal e ninguém me desmentiu, que houve uma influência política dentro da operação do sistema, o que é gravíssimo. Ou seja, adiou-se o despacho das térmicas para dizer, agora nós vamos reduzir tarifa, então agora nós vamos poder ligar aquelas térmicas caras que nós tínhamos contratado. Então, nós estamos com um padrão de uso térmico que não foi o planejado pela empresa de planejamento. Então, na realidade, nós estamos pagando um custo altíssimo com rebatimentos macroeconômicos. A conta do setor elétrico já está chegando a 100 bilhões de reais. E, dependendo do que o Adilson falou do ano que vem, vai continuar. Eu não acredito que você possa ter um setor que seja saudável, onde, só para ter um parâmetro, né, a usina de Santo Antônio, na Rio Madeira, custou 15 bilhões de reais. Se você tem um setor que gera um prejuízo de... Esse prejuízo é dividido justamente entre essas demandas que hoje são apresentadas pelas geradoras, pelas distribuidoras Paulo, e pelos transmissores. Nós conseguimos fazer um jogo que todo mundo perde. As distribuidoras, por um erro do governo, que não fez o leilão para substituir os leilões passados, os contratos passados, ficaram descontratadas, tendo que comprar energia que eu chamo na boutique do megawatt-hora, onde é caríssimo o megawatt-hora. No chamado Mercado Livre. Mercado Livre. As geradoras estão perdendo dinheiro também porque elas não estão conseguindo gerar energia. O que haviam se comprometido. A única quem não está, vamos dizer, perdendo dinheiro, mas que vai perder dinheiro, são as 3 empresas que não aceitaram o padrão da medida provisória 579. Mas as suas usinas vão ser, então, agora leiloadas. Elas vão ser. Em 2015, não é isso? Eu estou torcendo para ver qual é o critério de definição do custo dessas usinas que foi usado na Eletrobras para saber se vai ser tão violento quanto foi na Eletrobras. Para você ter uma ideia, uma usina da Chesf, ela é obrigada a vender energia por R$ 7,00 o megawatt-hora. Compara, R$ 7,00... Isso depois da medida provisória. Da medida provisória. É assim que se conseguiu a redução tarifária. Quer dizer, a maioria das usinas de Furnas e da Chesf, praticamente todas da Chesf, metade das Furnas, estão sendo obrigadas a vender energia por muito menos do custo. Não existe nenhuma usina no mundo que consiga pagar... Foi isso que levou a CEMIG, a Copel e a empresa paulista a não aceitar a CESP? Eles fizeram a seguinte conta. As usinas vencem em 2015, algumas vencem em 2017. Eu sei que o sistema está desequilibrado e sei que o Mercado Livre vai estar com custos bastante altos. Então eu não aceito e vendo energia no Mercado Livre. Então hoje você tem hidráulicas... Eles estão fazendo caixa, então. Claro. Mas vão perder na frente, porque vai ser... Vamos ver, se o governo mudar também, se o critério for usado for o mesmo da Eletrobras, prejuízo não é certo. A Eletrobras perdeu 70% do valor de mercado dela. Agora, Adilson, com essa situação, a medida provisória tinha como objetivo justamente reduzir o custo. Mas nós temos aí um débito que já se aproxima da ordem de 100 bilhões de reais. Isso, evidentemente, será pago pelo Tesouro e principalmente pelos consumidores. Claro. Ou seja, a solução, na verdade, apenas adiou o problema e o potencializou? Não, sem dúvida. Eu acho que foi uma solução
não podia ser pior. A solução é um desastre do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista macroeconômico, porque se você olhar o que está acontecendo hoje com a queda do consumo de energia elétrica no setor industrial, está na faixa dos 7, 8, 10%. Quando uma indústria deixa de consumir energia elétrica, é simples, ela está deixando de produzir. Quando as empresas deixam de produzir, mais na frente elas vão deixar de contratar gente, ou pelo menos gente, né, vão despedir gente. Então, esse cenário é o cenário mais desastroso que pode acontecer. Perde o país, perde os consumidores, perde o tesouro, perde as empresas. Então, o equívoco é monumental. Agora, esse consumo menor das indústrias está relacionado a esse alto custo ou a dificuldades econômicas do país? Porque é importante assinalar que nesse período nós tivemos todas as metas de crescimento econômico estabelecidas pelo próprio governo frustradas. Na verdade, o país vem crescendo muito pouco. Se nós tivéssemos um crescimento mais forte da economia, possivelmente os problemas seriam ainda maiores. Claro, não, sem dúvida. Eu acho que você está dizendo algumas coisas interessantes, sem dúvida, não é? Desde que eu me conheço, eu tenho 69 anos, né? Eu nunca vi, a não ser no período de racionamento, o consumo de energia elétrica no Brasil cair. O racionamento caiu. Caiu significativamente. Mas caiu porque houve uma determinação de fazer cair. Mas agora, o consumo de energia elétrica está caindo, e está caindo todos os meses, sem nenhuma determinação, porque o que está acontecendo, as indústrias estão deixando de consumir. Porque o consumo residencial, o consumo de serviços continua crescendo. A população continua consumindo eletricidade, mas a indústria está caindo, como eu falei, de 7, 8, 10% ao ano. Isso é um desastre que está se configurando. E cai por uma questão do claro, custo da energia. Claro que a economia não está crescendo, mas aí quem nasce primeiro o ovo ou a galinha, não é isso? Qual é o fator que mais claro, determinante? as indústrias estão deixando de produzir porque o preço da energia para elas é absolutamente absurdo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as empresas, as grandes empresas que consomem energia elétrica de forma mais intensiva, pagam a sua energia elétrica por volta dos $50, ou seja, R$120 o megawatt-hora. Aqui no Brasil ela está pagando 700, 600. Então está acontecendo o que o Roberto diz, olha, eu em vez de consumir, eu vendo, se eu tenho alguma coisa, eu vendo. Olha, quando ela vende, ela está deixando de produzir. Racionamento, Está racionando. Mas vende para quem? Vende para quem? Para outra. Vende para nós quem? Consumidores residenciais e consumidores comerciais. Então, o nosso consumo ela está vendendo a 700 para nós e o governo vai ter que subsidiar o nosso consumo ou repassar através dos empréstimos, vai repassar esse custo para nós nas tarifas daqui 2, 3, 4 anos. O que configura, evidentemente, um desastre total. Então, é preciso, acho eu, qualquer governo que venha a entrar a partir de janeiro do ano que vem, repensar isso tudo e falar assim, olha, isso não pode continuar, nós temos que reorganizar isso. E é possível reorganizar, eu acho que as condições, a gente tem até um trabalho longo tentando propor o que fazer, né? E as coisas têm que ser feitas, tem que mexer em diversos, não tem aquele nó gordo, você vai dizer, tira isso aqui, está tudo resolvido. Tem que mexer em diversos aspectos do sistema, mas sem dúvida, o nó górdio, o nó central, não o górdio, mas o nó central disso tudo é a gestão dos reservatórios. Quer dizer, nós não podemos continuar com a sistemática de gestão atual, que é uma sistemática destrutiva do principal papel dos reservatórios, que na verdade, tem dois papéis dos reservatórios, essa que é a grande novidade, né? Os reservatórios têm um papel histórico, que era de reduzir o custo da energia elétrica, você usava água em vez de usar combustível, e tem um outro papel histórico também, que é de preservar o país de eventuais situações de estiagem, que você precisa ter os reservatórios lá, né, guardados, que a caixa d'água você não mexe. É um pouco o volume morto da água que se fala lá de São Paulo. Nós temos que separar hoje os nossos reservatórios, na minha percepção, em duas parcelas. Tem a parcela volume morto, ou seja, não se mexe nisso, e isso o governo tem que definir. Ou seja, essa água não será utilizada em nenhuma circunstância, só em casos excepcionais, por decisão governamental. Tem uma outra parcela que é para reduzir o custo da energia elétrica. Essa eu posso dizer, olha, isso vocês podem administrar com liberdade, o mercado pode fazer isso. É talvez a nossa diferença aqui com o Roberto. Olha, eu acho que já temos condições, na medida que o parque térmico cresça significativamente, e vai crescer,
é possível ajustar isso. Claro que vai ter mudanças também, e aí uma outra variável aqui mais complexa que está aqui na casa que eu estou, você vai brigar, deixa eu só falar isso, que é mexer no mercado do gás natural. Não é possível continuar com o mercado de gás natural como ele é hoje. Ele está, espero que a EPET analise esse sistema com muito mais cuidado, porque a situação atual é muito ruim para o Brasil. Não dá para continuar essa sistemática onde o gás natural é considerado patinho feio do mercado de combustíveis. Você defende uma utilização muito mais intensa do gás natural. Um desenvolvimento, e o que impede isso hoje? E um desenvolvimento mais intenso do gás natural. Eu vou aqui criar uma polêmica que você talvez a EPET nunca mais me convide para vir conversar aqui, né? Mas eu sou um professor, tenho direito de dizer com liberdade. Não, aqui o debate é sobre o Brasil. E então, a gente Brasil. Então, acata todas as ideias que sejam coerentes com o Brasil. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu vou colocar. Veja bem, o gás natural, apesar de sair junto com o petróleo, é um produto de natureza econômica radicalmente diferente do petróleo, né? Eles são produzidos conjuntamente, mas depois que eles são colocados no mercado, são produtos totalmente distintos. O petróleo é um bem que você pode vender em qualquer lugar do mundo, tranquilamente, bota no navio e leva para onde você quiser, mas o gás natural não é assim, o gás natural é mais complexo. E o Brasil precisa desenvolver muito o mercado de gás natural, inclusive porque vai ter uma produção significativa de gás agora aí no pré-sal, tá certo? Aí você precisa pensar em como é que você vai organizar, não o mercado do gás, mas toda a rede de dutos do gás natural. Eu defendo a tese que o governo brasileiro ia criar uma empresa estatal de dutos de gás natural, uma empresa 100% estatal com o objetivo de, como foi feito na década de 50 na parte da eletricidade, internalizar todo o consumo de gás natural no Brasil, que não será rentável. Então, você não pode pedir para a Petrobras, que tem um ativo extremamente rentável chamado produção de petróleo, que ela bote dinheiro numa coisa que não é de rentabilidade muito baixa, que é gás. A separação dessas duas coisas é a minha proposta, ainda que seja uma empresa estatal também, uma outra empresa, mas não dentro da Petrobras. Isso afetaria os interesses da Petrobras, não é? Uma medida dessa natureza, que hoje controlam boa parte dessa malha de dutos, não é? Eu tenho a impressão que se for feita uma enquete junto aos técnicos da Petrobras, eu tenho a impressão que eles vão ser favoráveis, porque o gás é mais um problema do que uma solução para eles. Mas é uma impressão que eu nunca fiz essa enquete, eu acho que seria interessante a EPET fazer uma pesquisa se a saída do gás natural para uma empresa estatal, estou sendo bem preciso, tá certo? De transmissão, a Petrobras seria prejudicada, se ela não estaria ganhando, inclusive com recursos do Estado para financiar essa expansão, porque isso não teria que sair do fluxo da Petrobras, teria que sair do Estado e a Petrobras poderá dedicar com mais afinco aquilo que ela sabe. Fica a sugestão, Adilson. Roberto, a sua visão, o problema se trata principalmente da gestão dos reservatórios? Para a correção dos nossos problemas? Claro, mas a gente precisa entender o seguinte, que o setor elétrico, ele tem a fonte e tem a tomada. Na tomada, tem muita solução que a gente não está vendo e que os países desenvolvidos estão vendo. Por exemplo, energia solar, né? Qualquer telhado do Brasil hoje poderia gerar uma quantidade razoável de energia na fonte, você injetando nas distribuidoras. Você não tem uma política para energia solar. Você tem até leilões de energia solar com grandes centrais solares que, na minha opinião, é um equívoco enorme, que elas não têm condição de competir com as outras fontes. Quem tem condição de competir com as outras fontes da energia solar é a energia solar na distribuição, é a geração distribuída, né? Então é preciso ter uma política ou de produção desses equipamentos aqui ou diminuição de impostos e assim por diante. Outra coisa é que se você andar pela cidade do Rio de Janeiro, pela cidade de São Paulo e muitas outras cidades, você vai ver uma bagunça enorme nos postos das distribuidoras. Isso gera desperdício de energia. Se fosse água, você ia ver vazamentos. Se o quilowatt-hora fosse água, você ia estar tudo empoçado. Então, eu imagino que o Brasil deve ter por volta de 15% de perdas elétricas na distribuição. Lógico que você não vai zerar, mas realmente você poderia ter mais do que o crescimento de 1 ou 2 anos se você atacasse esse problema. Você vê que, na Isso verdade, se dá apenas nos centros urbanos ou nessas linhas de transmissão muito extensas as linhas também de transmissão, esse é outro engano. o mesmo problema?
linha de transmissão de alta tensão, as perdas são bem reduzidas, são volta de 4%. Esse é o padrão mundial e o Brasil está nisso. Não é? Esse é um grande equívoco de dizer que o Brasil traz energia de longe, por isso é que tem que ter. Não é isso. A perda perde na é distribuição. do centro urbano. Na distribuição. Se você olhar os postes hoje, há uma decisão extremamente equivocada, inclusive sem nenhum critério, deixar que os postes dividam a parte de energia elétrica com a parte de telecomunicações. Isso com a proximidade enorme dos cabos. Então qualquer engenheiro sabe que se induz uma corrente ali, é pequena, mas isso multiplicado por milhões de postes e várias cidades, você tem perdas ali. Fora o fato de você ter dificuldade de manutenção e assim por diante. Então, existe uma série de pontos que nós não estamos atacando que, na minha opinião, deveriam ser atacadas junto com o que o Adilson falou, que é a questão do gás natural. Concordo totalmente com ele. Ao contrário do que ele imaginou que eu fosse discordar, eu concordo totalmente. Nós vamos precisar de gás natural. Agora, nessa organização do setor, ele defende uma visão de que haja uma obrigação do Estado tomar conta de uma parte do reservatório, é que eu discordo dele. Na realidade, há uma outra maneira, não sei se vai ter tempo de explicar, de que nós deveríamos contratar os investidores não pela energia, mas sim por uma coisa que está escrita no manual da usina dele, o megawatt. Ele vai receber uma receita fixa pelo megawatt que ele oferece. Quando a usina dele gerar 1.000, ele vai receber a mesma coisa. Se gerar 2.000, também ele vai receber a mesma coisa. Então, esse extra de 2.000, que corresponde a uma diminuição de custo, é do sistema. E aí nós vamos conseguir compensar anos de grandes chuvas com anos de pouca chuva. O que no Brasil a gente não faz isso. O Brasil, em 2011, choveu a beça e no Mercado Livre se vendeu energia por R$12. Roberto Araújo e Adilson, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu acho que nós temos que ter aqui um compromisso com os nossos telespectadores de continuar em um outro programa essa importante discussão e principalmente aprendermos um pouco com vocês no sentido de termos um pouco mais de ideia sobre o que fazer com um setor que é estratégico para o desenvolvimento nacional e que nós estamos observando apresentar problemas constantes. Eu agradeço muito a gentileza de vocês por essa entrevista e principalmente as lições que vocês nos deixaram. Muito obrigado. Nós agradecemos. E eu agradeço a atenção de vocês, telespectadores. Já ficamos aqui compromissados numa continuidade dessa discussão com Roberto Araújo e Adilson de Oliveira. Muito obrigado.